Olá, vamos mergulhar hoje numa ferramenta que é, assim, essencial no controle do diabetes, o fator de sensibilidade à insulina, ou, como a gente vai chamar aqui, o FSI. Sabe aquela pergunta que não quer calar no dia a dia? A glicemia subiu. E agora? Quanta insulina é preciso para corrigir? Nem de mais, nem de menos. É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. E para achar essa resposta, a gente precisa entender o fator de sensibilidade à insulina. Basicamente, ele mostra o poder de fogo de uma única unidade de insulina. Ou seja, quantos pontos na glicemia uma unidade consegue baixar. Ok, entendemos o que é o FSI. Mas como é que se calcula isso? Bom, o ponto de partida mais famoso que muita gente usa para começar é a tal da regra dos 1800. Mas calma, antes da gente ir para a fórmula, a gente precisa de um número super importante, a dose diária total de insulina, a DDT. E é bem simples, viu? É só somar toda a insulina usada em um dia, a basal mais todas as doses das refeições e correções. E o legal dessa regra é que ela é bem direta. É só pegar o número 1800 e dividir pela dose diária total. O resultado já dá uma primeira estimativa do FSI, um ótimo lugar para começar. Mas olha só, a regra dos 1800 não é a única que existe, tá? Tem a regra dos 1500, usada em algumas situações específicas, tem outras variantes, e isso já acende um alerta pra gente. Talvez uma fórmula única não funcione igual para todo mundo. E é aqui que a conversa fica séria. Porque apesar dessas regras serem um excelente ponto de partida, a vida real mostra que a matemática, na prática, é um pouquinho mais complexa. Esse estudo aqui, por exemplo, é um balde de água fria na simplicidade da regra. Os pesquisadores descobriram que a fórmula dos 1800 só funcionava direitinho de manhã. À tarde e à noite, a história era outra. Dá uma olhada nesta tabela, que é baseada em dados reais. Ela mostra uma variação impressionante. A nossa sensibilidade à insulina muda ao longo do dia. Pela manhã, a regra quase acerta, mas conforme o dia passa, o corpo fica mais sensível. E o que isso significa? Que usar o mesmo FSI o dia todo resulta em correções que não são suficientes à tarde e à noite. Aliás, se a gente fosse criar novas regras baseadas nesses dados reais, seria tipo uma regra dos 1700 de manhã e uma regra dos 2000 à noite. Fica muito claro que a sensibilidade à insulina vai aumentando com o passar do dia. E não é só a hora do dia que importa, viu? Um monte de outras coisas pode bagunçar essa conta. Idade, exercício, se a pessoa está doente, o que comeu, tudo isso pode alterar drasticamente a forma como o corpo responde à insulina. A personalização é tudo. Com tudo isso em mente, vamos entrar numa zona meio perigosa. Vamos falar sobre o que acontece quando a gente ignora essas variações e principalmente ignora a insulina que já está agindo no corpo. É o famoso empilhamento. E para entender isso, a gente precisa conhecer o conceito de insulina a bordo, ou IOB. Pensa nela como a insulina de uma dose anterior que ainda não terminou seu trabalho, que ainda está lá, ativa, baixando a glicemia. Pois é, o empilhamento de insulina acontece quando se aplica uma nova dose de correção sem descontar essa insulina que já está a bordo. E essa é uma das principais causas de hipoglicemia, aquelas quedas perigosas de açúcar. A diferença aqui é gritante. Corrigir sem levar em conta a insulina a bordo é como jogar mais e mais insulina num sistema que já tem insulina ativa. É um risco enorme de hipoglicemia. Agora, quando se considera a IOB, aí a correção fica muito mais segura e controlada. Então, no fim das contas, qual é a grande lição disso tudo? A gente precisa ir além das regrinhas prontas e caminhar para uma abordagem que seja de fato personalizada. E não sou só eu que estou dizendo isso. A própria literatura médica deixa claro. Essas fórmulas são pontos de partida, ferramentas que precisam de ajuste e refinamento constante. É um processo contínuo. E como saber quando ajustar? Bom, observar os padrões é o segredo. Se as correções ficam sempre fracas, talvez a dose esteja pequena demais. Se, por outro lado, as correções vivem causando hipoglicemia, a dose pode estar forte demais. E claro, esse ajuste fino tem que ser feito sempre junto com a equipe de saúde, combinado? Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Analisar os próprios dados é a chave para abrir a porta de um controle melhor. Então, fica a pergunta: que pequeno padrão, com base nos dados que você tem à mão, pode ser investigado hoje para otimizar ainda mais o tratamento?